Ação. Olá pessoal, eu vou falar sobre a sociologia compreensiva de Max Weber. Max Weber, ele produziu a sociologia compreensiva, onde ele mostra preocupado com a compreensão das atitudes dos indivíduos na sociedade, considerando que a sociologia pode explicar determinados fragmentos da realidade social. Para o Weber, o indivíduo, através das suas ações, é quem constrói a sociedade. Então, eles são mais importantes do que a sociedade. Não é a sociedade que é mais importante que eles. Então, o objeto de estudo da sociologia compreensiva é a ação social de cada indivíduo. E essas ações estão vinculadas às ações dos outros indivíduos. E essas ações, junto com as dos outros indivíduos, se chama a ação social. Então, dentro da sociedade e dessa ação social estão as ações sociais mais efetivas, que são as ações tradicionais, a ação efetiva, a ação racional com relação a fins, e a racional com relação a valores. Agora, o sentido das ações é compartilhado por um grupo de pessoas, surgindo aí a ação social. Ele também buscou compreender a fundamentação da dominação legítima. E outro fator importante de Max Weber é sobre a educação, que é considerada também como uma ação social. E ele aponta 3 caminhos para a educação, que é a pedagogia pelo carisma, que é o caminho direcionado àqueles indivíduos que são considerados únicos na sociedade, que poderão se tornar líderes através do desenvolvimento do pensamento, e a pedagogia do cultivo, que forma culturalmente o indivíduo para que possa exercer uma função dentro da estrutura que ele está inserido, e a pedagogia do treinamento, que prepara especificamente para cumprir a determinada função dentro da estrutura de hierarquia da sociedade burocrática e capitalista. Economia e sociedade. Sociologia econômica. Weber tendia a ver o capitalismo como um fenômeno especificamente moderno. Em primeiro lugar, ele serve o capitalismo na sua fase moderna em amplo processo de racionalização da cultura e da sociedade. Ou seja, enquanto fenômeno social, o capitalismo é uma das expressões racionalizadas da modernidade ocidental e é similar em sua forma racional no campo da política, do direito e da ciência. As principais análises de Weber sobre o campo econômico podem ser encontradas no segundo capítulo de Economia e Sociedade, o tópico que ele discute em ordem social econômica. Ali ele destaca o processo de racionalização da atividade econômica e também envolve uma passagem de racionalidade material. Por estas razões, essas são uma das razões que Max Weber é considerado atualmente um dos precursores da sociologia econômica, conjunto de autores que se recusa a entender a vida econômica como relacionada apenas com o mercado concebido de forma abstrata, separado de suas condições históricas, culturais e sociais. Sociologia do direito. A racionalização do direito pode ser compreendida a partir de 2 variáveis: seu caráter material ou formal e seu caráter irracional e racional. São racionais todas as formas de legislação que seguem um padrão fixo, ao contrário do caráter aleatório de métodos irracionais. Por outro lado, o conteúdo do direito pode ser determinado por valores concretos, especialmente de caráter ético, obedecer ordens de critérios internos, ligados à sistemática e ao processo jurídico de si mesmo, ou seja, da sua forma. Como teórico da evolução sociohistórica do direito, Weber é um dos percussores chamado de direito positivista, pois ele concebeu o direito formal como a forma mais avançada historicamente do sistema jurídico. Dessa forma, Marx está na raiz importante dos teóricos, como o próprio Hans Klein,
por exemplo, considerado o maior teórico do positivismo jurídico. Com relação ao tema poder, Weber observou que sempre houve dominação. Dessa observação nasce em sua tese 3 dominações: a legal burocrática, a tradicional e a carismática. A legal burocrática tem como medida na disciplina da pessoa e mede sempre a competência dela em relação sempre ao lucro. Ele sempre pesa mais em questão do lucro e do indivíduo. A tradicional é sempre baseada na hereditariedade. Sempre os seus antepassados, quando trabalharam, você vai trabalhar do mesmo jeito em que eles trabalharam, na base da hereditariedade. Um exemplo, os reis, os senhores de engenho antigamente. Então, a carismática, ela é baseada sempre na função emotiva. Ela sempre ocupa o cargo de uma pessoa extraordinária. Por exemplo, Lula, por exemplo também o Fidel Castro, eles sempre desempenharam esse papel. E Weber, ele sempre acredita que esse é o pior tipo de dominação, pois quando você tem essa função emotiva, você sempre se torna um líder ruim, por se tornar corrupto, ou então não atender a todos, sempre a que você sempre acha seu peso. E Weber, ele sempre foca muito na burocracia, sendo uma das melhores formas de poder na sociedade. Tem como visão a dedicação, o dever e a disciplina do indivíduo. E isso tende a formar um líder mais dedicado e sábio do que vai fazer.